Já tá chegando o dia de fazer a redação. Pessoal, eu tirei 1000 no aplicativo do Enem. Minha filha abriu o simulado para mim, né, que ela vai prestar, ela é candidata. Fiz 2 vezes, tirei 1000. Vou aqui compartilhar com vocês quais foram as minhas técnicas para buscar essa nota, beleza? Vocês vão perceber que não é tão complicado. Basta que você compreenda o seguinte: repertório precisa ter, claro, porque você tem que buscar alguma coisa que vá além dos textos motivadores, né? Mas precisa ser, de fato, uma coisa pertinente. Você tem que selecionar no seu projeto estratégico, para defender um ponto de vista, coisas que são pertinentes, coisas que vão, de fato, acrescentar para o seu texto. Não adianta vir com o modelo pronto, porque isso certamente, pelas orientações de correção desse ano, isso vai prejudicar o seu texto. Não é isso que você quer e nem é necessário, para falar a verdade, né? Pessoal, o tema que saiu para mim pela primeira vez foi a valorização do legado africano no Brasil, beleza? Esse tema que vocês vão ver eu desenvolvendo aqui, tá? Olha só a minha introdução. Vocês vão lembrar que na introdução a gente vai contextualizar primeiro, depois apresentar o tema e o problema, e os 2 tópicos que vão anteceder minha argumentação, né? Quais são os marcadores que eu vou utilizar para defender uma tese. Na hora de escolher isso aí, né, primeiro você tem que fazer uma boa leitura da frase temática e dos textos motivadores. Aí você vai escolher sua tese para resolver aquele problema. Primeiro para provar que o problema existe e depois para resolver esse problema na proposta de intervenção. Só que você vai escolher esses 2 tópicos também não é com base em coisas prontas, né? Você vai precisar, de fato, verificar se você vai ter bons argumentos para comprovar a sua tese, os 2 pontos que você escolheu ali para analisar o tema, beleza? Tem que ter argumento bom, cara, tem que selecionar bem, né? O repertório precisa ser bom também. Se eventualmente ele não se encaixar naquela temática, esquece. Ele não vai ser produtivo, ele não vai ser relevante. Então é mais interessante você provar o seu ponto de vista mesmo, tanto com a ajuda dos textos motivadores, quanto com base naqueles conhecimentos também externos que você pode eventualmente trazer para o seu texto, beleza? Então olha só, a introdução ela só é expositiva, tá? A gente só vai afirmar o problema e vamos colocar para o leitor qual é a base, né, por meio da qual eu vou analisar esse problema. Quais são os 2 tópicos que eu vou desenvolver na minha tese. Como a gente vai falar de legado africano no Brasil, eu escolhi falar sobre um poema de Castro Alves, né? Antes te houvesse envolto na batalha do que servires a um povo de Mortalha. É assim como Mortalha que o poeta condoreiro Castro Alves, em versos, representa a bandeira brasileira. No contexto atual, a metáfora ainda se mostra válida, pois o legado africano permanece coberto, invisibilizado, e precisa ser valorizado. Essa exclusão, oriunda de narrativas eurocêntricas e mantida pelo preconceito, precisa acabar. Olha só, Mortalha é aquele pano que se coloca sobre o indivíduo que já não tem vida. Então, como ele funciona como uma cobertura, né, dá para lançar essa metáfora para dizer que o legado africano ainda permanece invisibilizado com um poeta que faz parte desse contexto, né, de luta contra a escravização no século XIX. Poeta abolicionista aí do período romântico, o poeta mais conhecido, né, do abolicionismo nesse período. No caso, pessoal, você percebe que é relevante, né, porque o repertório que eu escolhi tem realmente uma conexão com o assunto que vai ser desenvolvido. Isso é importante. Não vai escolher qualquer repertório só para encaixar, só para, de repente, buscar alguma coisa que seja válida para todos os temas, porque vamos partir daquele princípio: se vale para todo tema que você for abordar, não vale para nenhum, não escolhe, tá bom? Escolha outra coisa. Fica calmo, olha lá o texto motivador que ele vai te ajudar a lembrar de alguma coisa. Na tese, eu disse que essa invisibilidade do legado africano, essa desvalorização do legado africano, ela é oriunda de narrativas eurocêntricas, né? E ela é mantida pelo preconceito. Então eu escolhi fazer uma tese por causa e consequência. A causa é histórica, as narrativas eurocêntricas, e a consequência atual é o preconceito. Vou falar agora dessas narrativas eurocêntricas, e vocês vão lembrar que agora eu vou argumentar. Essa parte é fundamental no meu texto. Essa parte é uma das mais importantes do meu texto. Ela tem que ser realmente muito bem planejada, muito bem elaborada. Eu preciso fazer uma afirmação, provar essa afirmação. Mais importante do que selecionar um repertório que eu possa levar, que seja um repertório de bolso, é buscar a prova concreta daquilo que eu estou afirmando.
se de fato essas narrativas eurocêntricas contribuem para deixar invisível esse legado africano, para deixar desvalorizado esse legado africano no Brasil. Isso que eu tenho que provar. Então eu vou começar com a afirmação, vou trazer prova, vou encaixar repertório também, vocês vão ver como é que eu fiz isso. O tempo, com efeito, fortaleceu a imagem do colonizador como heróico, responsável pela civilização de um país supostamente bárbaro. Tal força se construiu pelo viés que propagou como modelos aceitáveis e desejáveis os aspectos culturais europeus. Esse colonialismo se estendeu até a atualidade, tornando-se insidioso, na visão do sociólogo português Boaventura de Souza Santos. Assim, o apagamento de heróis intelectuais como Zumbi dos Palmares e Luiz Gama exemplifica o modus operandi de desvalorização do legado africano no país. Então, olha só, fiz uma afirmação dizendo que o tempo fortaleceu a imagem do colonizador como sendo o heróico, né, que veio desbravar esses mares bravios do Brasil aí, né, que era supostamente bárbaro nessa concepção. Propagou um viés que é eurocêntrico, né, que a gente poderia até exemplificar aqui como as questões ligadas à religião, né, a religião que é tomada como aquela que é a correta, a verdadeira, a única aceitável, assim como a arte, né, e outras condições que vão aparecer com esse eurocentrismo. Beleza? Então eu comprovei. E aí o Boaventura de Souza Santos, ele disse que algumas práticas do colonialismo, embora o país já tenha ficado independente, já faz um certo tempo, inclusive, entre aspas, claro, né? Essas práticas coloniais, elas continuam insistindo, então, continuam existindo. O Boaventura, ele chama isso de colonialismo insidioso, né? Uma prática colonial que são práticas coloniais, na verdade, que são disfarçadas, mascaradas, né? E aí eu finalizo o meu parágrafo mostrando uma análise crítica, dizendo qual foi a consequência disso. A consequência desse eurocentrismo implantado é que figuras heróicas, né, como o Zumbi, intelectuais como Luiz Gama, ficaram apagados pelo tempo, assim como outros que poderiam ter sido citados também, Carolina Maria de Jesus e muitos outros que fazem parte dessa geração atual, né, no caso. Vocês vão lembrar que na minha tese, outra coisa que eu queria destacar aqui é que eu usei com efeito, né, como operador argumentativo aqui no começo. É um conectivo, é como se fosse um conectivo, na verdade. Com efeito, tá? Isso quer dizer que eu estou tornando mais assertiva a minha afirmação. Estou deixando ela mais, assim, questionável, né, cara? Porque com efeito é a mesma coisa que sem dúvidas, indubitavelmente. A diferença é que eu coloquei isso intercalado, não coloquei no início do período. E você vai ter que espalhar pelo seu texto pelo menos 15 operadores argumentativos e conectivos, né? Sem ficar repetindo esses conectivos para organizar bem o seu texto. Agora eu vou falar da consequência, que é o preconceito. É o desenvolvimento 2. Vocês vão perceber que eu também faço afirmação, faço comprovação. Eu vou trabalhar com repertório, embora não seja completamente obrigatório trabalhar com essa citação, né, da sociologia, da filosofia nos dois. Nesse caso eu coloquei, tá? Vamos ver como é que ficou. Como efeito. Agora vocês estão percebendo que eu comecei diferente. Não é com efeito, é como efeito. No caso é como consequência, certo? Como efeito do processo, o preconceito persiste, dificultando uma visão lúcida das heranças culturais da África. Segundo o geógrafo brasileiro Milton Santos, a elite mantém seus privilégios que afastam os menos favorecidos de seus direitos constitucionais. Nessa ótica, a demonização das religiões africanas e de elementos como samba e capoeira no passado sustenta-se pela discriminação, apagando ainda mais a riqueza cultural desses povos. Acho que eu tirei desses povos depois. Então eu fiz a afirmação dizendo que, como efeito do processo colonial, existe o preconceito. Na segunda frase, eu citei Milton Santos. Ele vai dizer que no Brasil existe uma elite que quer privilégios e não direitos, né? E para que esses privilégios sejam mantidos, existe um desrespeito à cidadania de milhões de indivíduos no Brasil, dentre eles, na visão de Milton Santos, na nossa visão, que a gente, né, consegue perceber na nossa realidade ao redor, no nosso mundo, né, no nosso universo de conhecimento de mundo, que grande parte dessas pessoas que têm seus direitos mais violados são herdeiros dessa tradição, né? Aí eu coloquei como análise crítica a demonização de religiões africanas e de elementos como samba e capoeira, né, que eram elementos anteriormente marginalizados. E que é uma parada que se sustenta pela discriminação, né, por esse preconceito. Então, tá tudo ali numa ordem que você consegue perceber uma afirmação e a prova. Isso é importantíssimo, galera. A prova
de que aquele elemento realmente é um catalisador, impulsiona o problema que está sendo colocado. Mais importante do que ficar levando aquele repertório que você acha que vai arrasar, você não tem como saber se ele vai arrasar sem saber o tema, tá? É mais importante você comprovar aquilo que você diz. O parágrafo argumentativo serve para isso e ele é o mais importante no núcleo de um texto dissertativo argumentativo. Vamos ver a proposta de intervenção. É urgente, pois, valorizar o legado africano no Brasil. Nesse sentido, a Fundação Palmares deve atuar nos municípios, construindo e mantendo museus temáticos. Esses espaços receberão exposições itinerantes e eventos com palestrantes capacitados, e serão viabilizados por meio de verbas do Ministério e da Secretaria de Cultura. Tal ação tem o propósito de desconstruir narrativas preconceituosas, tornando visível a riqueza cultural africana. Assim, o orgulho da identidade desses povos se imprimirá na bandeira. Prove ponto de vista, não dá mole, atenção. Literatura, história é bom demais se encaixar. Depois fale o problema sobre o qual vai dissertar. Não esqueça de marcar os 2 pontinhos da sua tese. Apresentou o tema, agora a prova não esquece. Modelo pronto, você amassa, joga fora. Ninguém precisa disso, rasga logo, manda embora. É tese, argumento, proposta de intervenção. Prove ponto de vista, não dá mole, atenção. Operador no início do seu desenvolvimento, com efeito a princípio só desloca, fica atento. Se for acrescentar é além disso, é ademais. É outro sim, é desse que o Marco gosta mais. O pois se você usa deslocado no final, é o mesmo que portanto, olha só que genial. Ação precisa ser o que a gente verifica, se dá um resultado bom demais depois que aplica. Modelo pronto, você amassa, joga fora. Ninguém precisa disso, rasga logo, manda embora. É tese, argumento, proposta de intervenção. Prove ponto de vista, não dá mole, atenção. Explique, exemplifique a ação que você sugeriu. O agente especifique que sua nota vai a 1000. Finalidade, encaixe nessa sua intervenção. Depois sorria, você completou sua redação.